Fala galerinha, beleza? Tiagão na área. E aí, como vocês estão, amores e amoras? Na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre relações ecológicas, só que agora relações desarmônicas, beleza? Volto a dizer, assunto muito importante para quem está estudando para o vestibular. A banca do Enem gosta muito de ecologia e relações desarmônicas está definitivamente ali no top 10 de assuntos importantes, beleza? Não esquece o nosso ritual padrão: caderninho, resumo e mapa mental. Falando em mapa mental, o tio agora está colocando na descrição dos vídeos um linkzinho para você baixar mapas mentais de algumas aulas, beleza? Então, além daquele forms maneirinho que são as questõezinhas para a gente treinar, agora também tem um mapinha mental para te ajudar aí no teu estudo, belezinha? Se inscreve no canal, deixa o like aí para fortalecer o trabalho e compartilha com teus amigos. E se você não gostou, compartilha com teus inimigos. Lembra, o importante é você passar na tua prova, beleza? Então, vamos lá. Então, galera, primeira coisa importante que a gente tem que lembrar sobre as relações desarmônicas. São relações obrigatoriamente onde uma parte está sendo beneficiada. Então, lembra da simbologia. Quando ela tem algum tipo de benefício, positivo. Então, uma das partes está sendo beneficiada, a outra parte obrigatoriamente está sendo prejudicada. Então, ela é uma relação positiva negativa, beleza? Então não esquece desse detalhe que é pequeno, mas muito importante. Vamos começar com uma bem clássica de prova: canibalismo. E aí, olha o detalhezinho, é uma relação intraespecífica. Uma relação intraespecífica, lembra? Mesma espécie, beleza? Esse tipo de relação, por incrível que pareça, é mais comum do que a gente imagina. O que acontece no canibalismo? Você tem um indivíduo de uma mesma espécie se alimentando de outro. Só que essa alimentação, galera, em algumas espécies ela é muito específica. Por exemplo, aqui a gente tem louva-a-Deus. A fêmea do louva-a-Deus, ela se alimenta do macho e essa alimentação é fundamental para que ela tenha energia para colocar os ovos. Isso acontece também com algumas espécies de aracnídeos, como por exemplo a viúva negra, que também se alimenta do macho e essa nutrição que ela faz ali pós-coito é a energia que ela vai ter para a postura de ovos. O que eu quero dizer é que nessas espécies o canibalismo não é uma alimentação desproposital. Ela tem um propósito, ela tem um fundamento e ela é muito importante. Só um detalhe, essa relação ela já foi alvo da questão do Enem. Contava lá uma história lá e aí perguntava qual era a importância evolutiva nesse processo. Por incrível que pareça, para o macho tem um certo benefício, que é o quê? A garantia da passagem das suas características para os descendentes. Uma vez que toda fêmea que copula, ela vai se alimentar do macho porque ela está fecundada, então você tem a certeza da perpetuação das suas características, beleza? Canibalismo, então, é uma relação intraespecífica em que um ser mata o outro da mesma espécie para alimentar-se, beleza? Relaçãozinha bem tranquila o canibalismo. Lembra, já foi alvo de prova. Galera, outra relação que é muito cobrada em prova é a competição. Então aqui eu fiz questão de separar a competição, olha, intraespecífica da competição interespecífica. Então, vamos lá. A competição intra, só para a gente não perder o hábito e ficar bem fixadinho. Intra, mesma espécie. Beleza? Isso tem que ficar na massa do sangue. Intra, mesma espécie, interespécie diferente. Fixa isso. Faz sempre essa anotação que você não vai errar no dia da questão, beleza? Então, a competição intraespecífica ela vai ocorrer entre indivíduos da mesma espécie. Beleza? Até aí tudo bem. Em que situação que isso acontece? Galera, é mais comum do que a gente imagina. Por quê? Porque quando você tem uma tribo ali, imagina lá, de felinos, os leões. Aí a leoa deu origem a um filhotinho de leão, um macho. Quando aquele macho crescer, ele vai querer o espaço dele. Ele também vai querer cruzar com as fêmeas. E é nesse momento que você vai ter ali bem claro uma competição intraespecífica. Então, na competição intraespecífica, uma das formas mais comuns dela acontecer é aqui, ó, acasalamento.
Você pode ter tribos ali no mesmo território e elas vão estar competindo por espaço. Então, na maioria das vezes, você vai ter ali o macho competindo pela fêmea, você vai ter o macho competindo pela posição no grupo, ele podendo querer se tornar o alfa, beleza? Que fique claro, competição interespecífica é competição entre indivíduos da mesma espécie. Bem comum acontecer por território e por acasalamento, pela perpetuação das suas características, beleza? Agora, olha só, galera. Competição interespecífica. Essa cai muito em prova. Então, ó, puxa uma setinha aí, ó. Alerta na tela agora para você de importante. Alerta, presta atenção. Competição interespecífica. Então, vamos lá. Inter, setinha, espécie, diferente. Essa é a relação mais comum dentro do ecossistema, só que ela ocorre de uma maneira muito específica. Quando que a relação interespecífica ela ocorre? Quando eu tenho sobreposição, olha para cá que isso é importante, quando eu tenho sobreposição de nicho ecológico, beleza? Vamos lembrar o que é nicho aqui de maneira bem simples? A gente pode dizer que nicho ecológico são os hábitos de uma espécie. E aonde ela vive é o hábitat, beleza? Então, nicho ecológico são os hábitos de uma espécie. Vai dizer como que essa espécie vive no seu ambiente, o que que ela faz, o que que ela deixa de fazer, beleza? Então, olha só. Quando eu tenho essa sobreposição, imagina que eu tenho aqui a espécie A e eu tenho aqui uma espécie B. Essa área aqui, vou trocar a cor aqui rapidinho. Essa área aqui é a área de sobreposição do meu nicho. Por conta dessa área aqui, eu vou ter uma competição. Por quê? Nessa área compartilhada, significa que essas duas espécies elas estão tendo conflitos de hábitos. Pode ser por alimento, pode ser por espaço. Isso não importa na análise da questão. Agora, detalhe importante, galera, muito importante. Essa teoria ela foi descrita por um biólogo russo, Gauss. E qual o nome dela? A gente vai chamar de princípio de Gauss ou exclusão competitiva. Por que exclusão, Tiagão? Porque, galera, olha comigo esse gráfico clássico de prova. Aqui está o experimento de Gauss. O que ele fez para ele chegar a essa conclusão? O experimento dele foi o seguinte: ele pegou protozoários do gênero Paramecium, pegou o Paramecium aurelia e o Paramecium caudatum e fez o cultivo desses dois protozoários de forma isolada. Então, aqui nesse primeiro momento, o Paramecium aurelia e o caudatum estão vivendo isoladamente. Beleza. Observa que o aurelia tem um crescimento populacional aqui, beleza. O caudato tem um crescimento populacional menor? Sim, mas ele cresce. Tudo bem. Qual é o ponto importante? Está aqui, ó. No segundo momento, quando você coloca esses dois paramécios juntos, olha o que acontece com o caudato. Ele zera, galera. Ele foi excluído. A competição, anota isso que é muito importante. A competição interespecífica, ela vai levar à exclusão de um dos indivíduos. Seja porque ele procurou um novo ambiente onde a pressão ambiental fosse menor, onde a competição fosse menor, então ele migrou daquele ambiente, ou ele pode ser excluído porque ele não aguentou a competição e todos os indivíduos foram mortos, beleza? Então você tem a exclusão por duas razões, ou por migração, ou mesmo por destruição da espécie, por exclusão, beleza? Ficou claro? Isso é muito importante e é questão clássica de prova. Quando que eu tenho competição interespecífica? Quando eu tenho sobreposição, olha, vou grifar aqui de novo, ó, sobreposição dos nichos ecológicos. E o que é um nicho ecológico? É um hábito de uma espécie, beleza?
Isso é muito clássico de prova. Você pode ter, numa árvore, 10 espécies de pássaros diferentes. Se nenhuma dessas espécies tiver sobreposição de nicho, não vai acontecer nada. As 10 espécies vão ficar lá na árvore e elas vão viver de forma harmônica. Você pode ter 2 espécies no ambiente, mas se tiver sobreposição, elas vão competir. Beleza? Tranquilo? Muito importante, beleza? Hoje eu estou falando muito beleza, porque hoje eu estou beleza. Desculpa aí os trocadilhos. Vamos para a próxima. Amensalismo. Pega aí, ó. Amensalismo também é chamado de antibiose, beleza? Amensalismo, não confundir com comensalismo. No amensalismo, eu vou ter a inibição de uma espécie pela outra, beleza? Então, você tem lá uma determinada espécie e ela vai impedir o crescimento de outra espécie naquele ambiente. Exemplo clássico, penicilina. Você sabe que a penicilina, descoberta por Alexander Fleming, ele é um fungo. Esse fungo, ele cresceu e impediu o crescimento de uma outra bactéria. Foi assim a descoberta do primeiro antibiótico. Outro exemplo clássico do amensalismo, galera, aqui ó, eucalipto. O eucalipto, as folhas do eucalipto, as sementes, a raiz, elas liberam substâncias que impedem o crescimento de outras espécies ali, ó. Outro exemplozinho, maré vermelha. Você tem ali as microalgas liberando toxinas que vão impedir o crescimento de outras espécies. O que eu quero destacar de muito importante? Para a espécie que está impedindo o crescimento, é totalmente positivo. Por quê? Porque você está eliminando a competição. Quando o eucalipto lá está impedindo que outras espécies de plantas surjam, ele está impedindo a competição por nutrientes, por espaço, por energia solar. Não importa. Para o amensal, é uma relação extremamente positiva, beleza? Que fique claro isso, beleza? Relaçãozinha também bem tranquila, já apareceu em prova algumas vezes. Vamos seguir. Parasitismo, galera. Quando uma espécie vive às custas de outro, beleza? Bem simples de entender. Aqui a gente tem 2 classificações que são bastante importantes. Nós temos ectoparasitas. Ecto, aqui a gente vai colocar externo, certo? E nós temos endoparasitas, que são parasitas internos. Beleza, galera? Um exemplo bem simples aqui de endoparasito nos animais, vermes. E aí, por que eu falei nos animais? Porque a gente não pode esquecer que você tem parasita de vegetal e você tem parasita de animal, beleza? Então, não fica fixado só em animais. Eu vou usar os ectoparasitas para fazer uma classificação aqui bastante importante. Olha só, nós temos os hemiparasitas e nós temos os holoparasitas, beleza? Lembrando, galera, que isso acontece tanto para animais como para vegetais. Só que, por que eu vou usar vegetal como exemplo? Porque fica mais fácil da gente ilustrar, só isso. Aqui dentro do ectoparasita, só para que a gente tenha uma ideia, vamos colocar aqui pulga, sanguessuga, piolho, carrapato, beleza? Nos vegetais, também tem os ectoparasitas. Então, cipó-chumbo, erva-passarinho, beleza? Então, olha só, hemiparasitas, nós vamos dizer que é parcial. Então, o que são os hemiparasitas? No caso dos vegetais, são os parasitas que são capazes de realizar fotossíntese. E aí, qual o detalhe? Aonde eu quero chegar? Olha só. Se ele é capaz de realizar fotossíntese, olha só o detalhe, não, ó, depende totalmente do hospedeiro. Beleza? Por que ele não depende totalmente do hospedeiro, galera? Porque ele é capaz de fazer fotossíntese. São parasitas que possuem folha, possuem clorofila, beleza? Então, olha a outra conexão que a gente tem que fazer. Se ele faz fotossíntese, se ele não depende totalmente do parasita, então o que ele absorve? Ele absorve seiva bruta ou seiva mineral, beleza? As raízes, chamadas de austódios, vou botar essa palavrinha para você aí, ó, austódios. São raízes que vão penetrar no caule e vão absorver a seiva bruta
do vegetal, beleza? Por que ele absorve a seiva bruta? Porque ele não precisa da matéria totalmente processada. Ele é capaz de realizar fotossíntese, beleza? Muita atenção nesse detalhe. Holoparasitas, vamos chamar de total. Então, olha só, não, ó, bem grande, não é capaz de realizar fotossíntese, certo? Então, vamos lá. Se ele não é capaz de realizar fotossíntese, então, olha, depende totalmente do hospedeiro. Beleza, galera? Se ele depende totalmente do hospedeiro, ele absorve o quê? Seiva elaborada ou seiva orgânica. Beleza? Como que ele absorve isso? De novo a palavrinha na tela para você. Austódios, raízes capazes de penetrar no caule e absorver a seiva dos vegetais. Beleza, galera? Parasitismo. Cai em prova e muito cuidado com esse tipo de classificação. Lembra, isso não é específico de vegetais, eu apenas usei os vegetais para ficar ilustrado. Nós também temos vermes que são hemiparasitas e vermes que são holoparasitas. Beleza? Então, vamos para a próxima. Predatismo. Galera, eu costumo dizer para os meus alunos que essa é a relação desarmônica mais harmônica que tem. Por quê, galera? Vamos lá. Primeiro vamos definir aqui bem clássico. O que é o predatismo? É uma relação em que um indivíduo mata o outro para se alimentar. Por que eu falei que era uma relação desarmônica que parecia mais harmônica? Esse gráfico aqui, galera, é clássico de prova. Vou fazer uma seta até um pouquinho maior. Por quê? Presta atenção numa coisa. Vou pegar aqui a presa. Vou mudar até a cor aqui, ó. A presa. Observa. População da presa crescendo, aí dá uma quedinha, depois ela despenca de novo. Agora, olha a população do predador. Observa só na queda, ó. População do predador aqui subindo, tal. Agora eu vou marcar esse momento. Observa que quando a população da presa cai, é exatamente quando a população de predador aumenta. E isso fica mais claro em outros momentos. Então, olha só de novo, ó. Isso acontece em outros momentos, olha. População da presa bem alta, ó. Olha o que acontece com a população de predador, aumenta junto. Quando a população de predador chega num pico, olha o que acontece com a população de presas, começa a diminuir. Vou marcar esse ponto aqui também. Ó. Beleza, percebeu? Essa relação, a relação de predatismo, é uma relação que controla o número de presas e predadores de uma comunidade. Ou seja, essa relação é uma relação de controle populacional. Galera, quando a gente estudar lá densidade populacional, que a gente vê lá resistência do meio, tá aqui, ó. O predatismo é uma resistência do meio. O predatismo impede que a população de presas chegue a um número insustentável. Da mesma forma que impede que a população de predadores chegue a um número insustentável. Quer ver uma aplicação prática disso? Espécie exótica. Por que a espécie exótica domina tão rápido o ambiente? Porque ela não tem predador. Então, qual o risco de eu ter uma espécie exótica no ambiente? Ela não tem predador. Se ela não tem predador e se ela tiver uma capacidade de adaptação, se ela tiver um mecanismo reprodutivo muito eficiente, ela vai dominar aquele ambiente e vai acabar com a espécie endêmica. Então, o predatismo é uma relação importantíssima para o ambiente porque ela acaba atuando como um mecanismo de controle populacional. Deu para entender? Questões do Enem sobre isso, questões de vestibular sobre isso, infinitas. O Tio vai deixar na descrição aí um formzinho com essas questões, porque elas são bem tranquilas e todas são de análise de gráfico. É só você ficar atento. Controle biológico. Por que funciona? Está aqui, ó. Ao longo do tempo, se a gente pegar aqui, ó, observa que nesse período aqui, ó, as populações já estão estabilizadas. Por isso que controle biológico funciona. Isso, inclusive, já foi uma questão do Enem, beleza? Aqui é a atenção máxima. Predatismo, uma espécie se alimenta da outra. Beleza, essa é a definição
bem clássica. Qual é o foco aqui, galera? Esse gráfico aqui. O detalhe está nesse gráfico, na interpretação desse gráfico. Beleza? De novo, muita atenção, é alvo de prova. Beleza? Isso aqui é questão dada de concurso. Então é isso, povo lindo. Com a aula de hoje a gente fecha ali o nosso módulo de relações ecológicas. É um assunto muito importante. Vou deixar na descrição desse vídeo o link para relações harmônicas, mapinha mental na descrição dos dois vídeos, para que a gente possa otimizar e fixar esse assunto que é de extrema importância, beleza? Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like aí para dar uma moral para o trabalho aqui do professor. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Fui!